Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início hoje oficialmente à segunda temporada da conversa com o CEO, certo? Eu vou rapidamente aqui reproduzir algumas coisas a respeito da conversa com o CEO, certo? Então, hoje a gente abre, né? Primeira conversa com o CEO da segunda temporada. Então, esse é o nosso QR Code. Se vocês quiserem aí escaneá-lo, vocês vão ter acesso aí às nossas redes sociais. Na verdade, é o nosso Linktree. Então, tudo do CIMEP aí está dentro desse QR Code, tá bom? Então, acho que já deve ter dado tempo aí de ter aberto o celular e ter dado essa escaneada, tá? Quem assim desejar. Então, só uma timelinezinha rapidinho do que é o CIMEP, tá? Nós começamos aqui no interior da Paraíba, lá em Sumé, lá no campus do Centro de Desenvolvimento Sustentável do CENIAD, em 2013, vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, a qual eu faço parte. E aí nós estamos passando, não é, de 2013, 2014 em Sumé, depois 2015 aqui em João Pessoa, 2016 no Recife, 2017 nós fomos ao sul do país, lá na UDESC, em Santa Catarina, UDESC Univille, 2018 nós estivemos em Salvador, 2019 nós estivemos em Minas Gerais, na FASA, 2019 e 2020, por conta de aspectos pandêmicos, estivemos de maneira virtual em Caruaru. Para o ano que vem, nós pretendemos, né, com o avanço aí da vacinação e assim esperamos com a liberação, ao menos parcial das coisas, que estejamos presencialmente no Rio de Janeiro, entre os dias, salvo melhor juízo, 25, 26 e 27 de maio, na Universidade Veiga de Almeida, na Barra, tá certo? A partir de novembro de 2021, portanto, daqui a 2 meses, no mês que vem, aliás, a gente vai estar abrindo aí a submissão de artigos, tá certo? Então, estaremos no Rio de Janeiro. Ainda falando um pouco sobre o CIMEP, nós temos um ecossistema. O CIMEP hoje ele é muito mais do que um simples evento de engenharia de produção. A gente entendeu que o nosso público ele precisava de outros produtos para além do evento. Então, hoje a gente tem o nosso portal que oferece, além das informações do CIMEP, informações sobre engenharia de produção. Nós temos o nosso próprio periódico, a revista CIMEP, que vai lançar a sua edição número 2 agora em dezembro. O periódico ele tem acesso gratuito, tá? As nossas redes sociais, que funcionam assim como a maioria das redes sociais, divulgando informações sobre o CIMEP, sobre coisas relativas à engenharia de produção. Nós temos o nosso Conexão CIMEP, o nosso canal do YouTube. Peço a vocês que, gentilmente, quem puder se inscrever, se inscreva, né? Nós divulgamos coisas relativas à conversa com o CEO, às defesas de artigos que aconteceram agora no nono CIMEP. Também estão lá os cursos que, eventualmente, nós fazemos junto à comissão ou com alguma empresa, eventualmente, nós também divulgamos lá no Conexão CIMEP. Nós temos a nossa conversa com o CEO e nós também temos o nosso CIMEP social. Este último são ações que o CIMEP proporciona normalmente a instituições de caridade. Durante esses 9 anos de CIMEP, nós já estamos nos aproximando aí de meia tonelada de alimentos distribuídos. Esse ano, o nosso foco tem sido mães em estado de fragilidade, crianças em estado de excepcionalidade. Então, a gente sempre está, de alguma maneira, tentando ajudar o próximo, certo? Então, aqui é o nosso site, para quem quiser dar uma visitada. Naturalmente, as informações ainda não estão atualizadas com o CIMEP 2022, essa edição especial do CIMEP, que será a 10ª. A gente ainda está aí com informações a respeito do novo CIMEP, em que a gente versou sobre engenharia do trabalho 4.0, tá? O site lá da revista CIMEP, para quem se interessar em dar uma olhada, a gente está recebendo trabalhos até o final de novembro, tá certo? Para quem quiser aí submeter o seu trabalho, ter seu trabalho publicado em um periódico. O nosso Instagram, o nosso CIMEP oficial, o nosso Conexão CIMEP, para quem quiser fazer a gentileza de nos seguir nas nossas redes sociais todas. E, derradeiramente, mas não menos importante,
todas as primeiras terças-feiras de cada mês, exceto a próxima, que vai ser feriado, portanto, será na segunda terça-feira, nós temos sempre às 20 horas a nossa conversa com o CEO, comigo, portanto, o professor Daniel, tá? Que a gente traz uma pessoa expoente do mercado, um professor expoente da academia, um cara com experiência de chão de fábrica, ou alguém que agregue isso tudo e que tem uma grande contribuição para dar dentro da engenharia de produção. Nós entendemos que existe uma lacuna e que essa lacuna precisa ser preenchida não apenas durante o CIMEP, mas mês a mês. Essa é uma maneira de levar um pouco do CIMEP mês a mês para vocês. E essa é a ideia da conversa com o CEO. Então, hoje nós abrimos a segunda temporada com o professor Cláudio Fagundes Pereira, direto lá do Rio Grande do Sul, com um grande tema, um tema que, aliás, é um tema de muito, eu diria que é um tema obscuro, no sentido de que todo mundo acha que a teoria dos grafos é uma coisa que é para poucos. Professor Cláudio, eu não vou dizer a formação dele, e aí ele vai desmistificar essa história de que teoria dos grafos não é para todos. O professor Cláudio vai é, abalar as estruturas quando ele disser porque a teoria dos grafos é para todos. Né? O tema hoje, teoria dos grafos e análise de redes sociais aplicada à gestão de recursos humanos. O professor Cláudio ele trabalha com isso aí há 20 anos, é consultor em projetos de pesquisa e metodologia científica, fundador e CEO da AnyQuestion. Atualmente, a gente conversou na semana passada, ele acabara de fechar, inclusive, de ganhar uma licitação com o governo do estado do Rio Grande. Então, assim, é um cara que tem uma expertise muito grande. E eu vi o trabalho do professor Cláudio já, fiquei impressionado com o que o professor Cláudio faz. E aí resolvi convidá-lo para mostrar um pouco do que as pessoas são capazes de fazer e a gente não tem ideia do que elas são capazes de fazer. Então, professor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o tempo do senhor é um tempo muito caro, a sua hora é uma hora muito cara, e desde já eu lhe agradeço imensamente por dividir esse conhecimento tão valioso que o senhor vai passar para a gente hoje. Então, mais uma vez, obrigado, e a partir de agora, o show é seu. Uhum. Boa noite, pessoal. Bem, Daniel, muito obrigado pela sua gentil, né, introdução. Então, vamos fazer uma breve apresentação de quem é o Cláudio, né? Acho que o Daniel colocou muita expectativa sobre o que o Cláudio faz, onde vive, onde dorme, né? Então, eu sou professor de Educação Física, formado em 1988 pela Universidade Federal de Santa Maria. Depois disso, eu fiz isso é muito importante porque para vocês entenderem como vem a minha relação com a pesquisa científica e como eu vim parar vamos dizer assim, na pesquisa numa área totalmente fora da educação física, é importante então vocês conhecerem um pouco da minha trajetória dentro da academia. Então, dentro do curso de educação física, eu estagiei em 2 laboratórios, o Laboratório de Fisiologia Humana e o Laboratório de Biomecânica. Ambos os laboratórios eram em formação final de curso para estágio profissionalizante. E para poder estagiar com esses professores doutores que lideravam as pesquisas e os laboratórios na época, tinha que fazer disciplinas totalmente fora do currículo do curso de Educação Física para se candidatar ao estágio. Então, tinha que fazer cálculo 1, 2 e 3, tinha que fazer física 1, 2 e 3, estudos avançados de anatomia humana. Então, isso a gente fez lá no Instituto de Física da UFSM, a gente foi estudar no Instituto de Matemática da UFSM, já 4 semestres antes do estágio profissionalizante. Então, ali eu vislumbrei, é isso que eu quero fazer um dia, sou apaixonado, sempre fui da área da Quant, né? É aquele famoso 99% exatas e 1% humanas. E aí depois eu trabalhei por aproximadamente 8 anos como preparador físico de tenistas de alto desempenho.
E para fazer o trabalho de preparação física, de alto desempenho humano, pessoal, é muito importante a coleta sistemática de dados do perfil dos atletas e também do rendimento dos atletas o tempo todo. Porque tu tem que fazer a programação do treinamento individualmente, né? Então, vocês imaginem que para um determinado atleta chegar numa condição de excelência do ponto de vista de potencial físico para jogar um campeonato internacional ou nacional importante, ele é o famoso, né? Tem que estar na ponta dos cascos, tem que estar voando na quadra. Então, vocês imaginem o quanto eu utilizava toda a metodologia de avaliação do corpo humano, medidas do corpo humano, para poder fazer esse trabalho sustentado sempre em dados, né? Então, desde essa época, desde o estágio, eu sempre já lidei com softwares de estatística. Eu sou do tempo que nós usávamos SPSS com código na mão. Era tudo digitado. Tu pegava e fazia os cartões perfurados no mainframe da IBM, né? E aí depois colocava lá e rezava para não aquecer a máquina, porque senão tinha que começar tudo de novo. Era assim, bem diferente do que se pode fazer hoje. Hoje, em milissegundos, tu pega o SPSS e tu roda o procedimento estatístico que tu desejar. Então, tá na palma da mão, né? E tu pode fazer isso até no celular em algumas situações. Depois disso, então, aí eu passei para um clube que aí tinha renome nacional e internacional, em função desse meu trabalho que eu realizei com a preparação física de tenistas. E aí foi quando eu vim parar ali em Novo Hamburgo. E quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu perdi o quê? Eu perdi o principal base para o meu trabalho técnico-científico, que era ter o suporte de uma universidade, laboratório de fisiologia e biomecânica, para mim poder treinar ter informações para os tenistas. Então, eu procurei a universidade local na época, que é a FEVAL, Instituição de Ensino Superior. Não era uma universidade, assim, simplesmente um curso de ensino superior. E eu disse, olha, eu trabalho com preparação física, eu uso tal e tal metodologia, vocês têm aqui disciplina de biometria, vocês fazem avaliação de desempenho humano, blá, blá. Nós temos o professor aqui, que é o professor de biometria, blá, blá. E a gente entrou em contato e eu disse, olha, eu preciso fazer tais e tais testes. E aí, assim, de uma certa maneira, eu gerei uma demanda para o curso de educação física local. E ali se criou uma grande empatia, virou uma grande equipe, né? Porque o importante, eu acho que é isso, né? A academia, ela tem que estar próxima da realidade, né? Do que acontece no mundo exterior. E eu, como eu estava dentro da academia e levava isso até o clube, chegou a hora eu estar dentro do clube, levar também para dentro da academia, né? E assim a gente criou uma parceria que culminou depois eu sendo convidado para assumir a disciplina de cineantropometria, que é uma versão da biometria um pouco mais avançada, ou seja, mais atualizada, vamos dizer assim. Porque a biometria era basicamente medidas do corpo humano e a cineantropometria era uma evolução onde é cineantro, então é medida da avaliação e do movimento do corpo humano, cineantropometria. Então é uma disciplina bem mais encorpada, uma disciplina de 90 horas, ou seja, não eram somente 60 horas, e tinha cineantropometria 1 e 2. Então ali a gente criou a disciplina, né? A gente elaborou a disciplina e fui professor, então, durante 8 anos, lecionando essa disciplina. Dentro desse aspecto, daí, eu passei a fazer parte do colegiado do curso de Educação Física. E essa instituição estava em vias de querer se transformar em centro universitário para futuramente se transformar em universidade. Então, o MEC, para que isso aconteça, ele coloca certo regramento e informações e desenvolvimento que é necessário acontecer dentro da instituição para que ela possa pleitear ser uma universidade. Então, foi contratado um consultor para fazer um levantamento, um diagnóstico de todos os cursos que a instituição tinha à época, e ele foi apresentar esse diagnóstico para nós no colegiado do curso de Educação Física, da qual eu fazia parte.
E quando ele apresentou lá o relatório, né, qual é a infraestrutura do curso, quantos professores tinha, quais eram os títulos, né, quantos especialistas, quantos mestres, quantos doutores, todo o levantamento dos insumos, número de alunos, número de matrículas, papapá, taxa de evasão, fez todo o diagnóstico e eu perguntei, interessante. Aí eu perguntei para ele, tu não gostaria de ver isso comparando todos os cursos entre si, os cursos que existem hoje na instituição? Tu não gostaria de ver um agregado, em vez de só ver os cursos em separado, para tu ter uma ideia de como está a instituição como um todo? Seria interessante, porque como eu já dominava softwares de estatística, eu tinha as ferramentas para fazer, e ele estava somente utilizando o Excel. Então, eu propus a esse consultor de fazer essa agregação de informações, passamos uma tarde junto e aí realmente a informação tomou outro corpo. E aí se criou, em função disso, um centro de pesquisa de planejamento, centro de planejamento e pesquisa, ou seja, centro de planejamento porque se queria planejar e de pesquisa porque esse órgão ia passar a dar suporte para a pesquisa que existia na instituição, a pesquisa acadêmica principalmente, né? Então, porque para tu ser centro universitário, tu tem que começar em estabelecer linhas de pesquisa na instituição, né? Então, tu tem que desenvolver também cursos de extensão. Então, existe todo um ambiente acadêmico que tem que ser criado e, principalmente, consolidado com publicação científica relevante para que, então, essa instituição agora é um centro universitário. Então, eu trabalhei nesse centro de pesquisa durante 5 anos e eu fiquei responsável, então, pela parte da metodologia científica, porque eu também tinha recém concluído um curso de pós-graduação, especialização, no caso, em investigação científica. Foi um curso excelente, onde o principal, vamos dizer assim, aspecto do curso foi a diversidade de pessoas, de formações que tinham no curso. E eu acho que se nós não tivéssemos aquele ambiente, imagina que fosse um curso somente de professores de educação física. Nós íamos discutir somente a pesquisa no mundo da educação física. Então, como eu tinha professores da área da bioquímica, da fisioterapia, da medicina, pessoal especialista já na medicina em inseminação artificial, químicos, sociólogos, antropólogos, filósofo, filosofia da linguagem, professores de história, professor de estatística também, fazendo parte do curso. Então, isso trouxe, quando a gente pegava um determinado assunto de metodologia científica, o professor trazia para nós lá e colocava em discussão, ali é que todo mundo aprendia realmente, porque essa diversidade que nós tivemos das diferentes formas de fazer a pesquisa, de produzir o conhecimento nas diferentes áreas do conhecimento humano, foi o que levou o curso às alturas, entendeu? Então, às vezes a gente acha que, porque vamos dizer assim, né? É a famosa síndrome do impostor, né? Eu sou professor de educação física, né? E confesso para vocês que por um bom tempo eu tive um pouco de problema com isso. Porque a gente acaba não se sentindo capaz de realizar determinadas coisas em função disso. Aí, depois disso, evoluiu também para mais um curso de especialização, que foi Ciências do Movimento Humano, e aí, então, voltado para a área do movimento humano, da educação física em si. E em 2001, daí eu me desliguei da universidade e disse, para aí, eu vou aproveitar todo essa minha experiência de vida com pesquisa. Uma outra coisa também muito importante que aconteceu, que o Centro de Pesquisa e Planejamento dessa universidade, ele não fazia somente suporte para pesquisa interna. Empresas da região buscavam a universidade para fazer pesquisas de mercado, pesquisa de satisfação, pesquisa de produto, avaliação de mercadológica. Então, ali eu também, e como nós tínhamos também o pessoal na equipe da administração de marketing, né? Então, ali eu fui também angariando esse conhecimento, né? Adquirindo esse conhecimento da área do marketing, na área do mercado, que é o meu segundo principal, vamos dizer assim, conhecimento que eu tenho hoje. E aí, quando eu saí, me desliguei da universidade, esse projeto encerrou, e hoje, se vocês procurarem lá, é a Universidade Fevale,
ela levou 15 anos, mas ela, que é o tempo normal, né, para passar para o centro universitário, consolidar linhas de pesquisa, ter o número X de alunos, o número X de cursos ofertados, linhas de pesquisa consolidadas, etc. Né? Então, se transformou em universidade. Fico feliz por ter feito parte dessa história. E aí então vamos lá, vamos criar uma consultoria em projetos de pesquisa. E aí foi que nasceu a AnyQuestion. A AnyQuestion foi um ex-atleta meu de tênis, por incrível que pareça, que estudou publicidade e propaganda, se formou, e na época, imagina, todo mundo começando, ele começando com a empresa dele e eu começando com a minha, né? E ele assim, eu precisava desenvolver uma marca, um nome para o meu negócio, né? Conversei com ele, pois é, nós aqui também, nós estamos com a nossa marca e com o nosso nome de negócio, mas eu acho que o mercado não está entendendo a nossa proposta. Aí, então, eles precisavam conhecer o mercado, fazer uma pesquisa de mercado, e eu precisava desenvolver a minha identidade visual, né? O meu branding, tudo, né? Minha logomarca e tal. Então, a gente fez ali uma parceria, e eu fiz a pesquisa para eles, e eles desenvolveram toda a minha identidade visual, que vocês vão conhecer nos slides ali, depois, na apresentação. E aí, então, eu, como sempre fui um apaixonado por método científico, e todos os trabalhos aqui que nós realizamos são pautados na metodologia científica, né, porque tem que ter o rigor do método, para que possa haver reprodutibilidade, possa haver confiabilidade na informação, né? Ao longo do tempo, a gente tem que poder repetir a mesma pesquisa e os resultados, embora eles mudem, mas eles têm que ser consistentes, e é para isso que o método científico ele serve, para que tu possa pegar a pesquisa foi feita dessa maneira no ano passado, vamos repetir com essa mesma metodologia nesse ano novamente. Os resultados podem ser diferentes, mas o método de como tu vai coletar e como tu vai tratar as informações tem que ser a mesma, porque aí, somente a partir desse momento tu tem comparabilidade de resultados. E aí, como eu sempre gostei de explorar e sempre muito ligado em métodos de pesquisa, eu comecei, apareceu para mim, eu não me lembro em que ano especificamente, acho que foi em 2015, a primeira vez que eu tive contato com análise de rede social, ou a metodologia, como se chama em inglês, é Social Network Analysis. E aí eu comecei a ir atrás, buscar artigos, fui lendo, fui me aprofundando, fui achando interessante, olha que legal isso aqui talvez tenha diversas aplicabilidades, né? A primeira coisa que me vem, uma aplicabilidade voltada especificamente, por exemplo, no futebol, porque tu vê quem troca passe com quem, né? Tu consegue usar a análise de rede social, onde os jogadores são os teus nodos, e os passes, para quem tu passa a bola, são né, as arestas, né? Então, tu vê para onde é que está, quem é que está tocando mais bola com quem e como é que o jogo se desempenha. Inclusive, existem artigos científicos mostrando a validade dessa metodologia para fazer a avaliação de sistema de jogo de equipes. O pessoal está usando já a análise de redes sociais para fazer isso. Mas como isso já estava totalmente fora da minha vertente de atuação profissional, eu comecei e estava aparecendo muito essa questão do desempenho das empresas, voltando para o recurso humano, como é que as pessoas interagem dentro do ambiente do trabalho e como é que a empresa em si, ela se desenvolve, ela troca conhecimento internamente e também externamente com outros atores sociais, porque muitas vezes tu tem uma determinada demanda dentro do teu trabalho que foge da tua alçada e foge do teu conhecimento. Então, tu busca num par dentro da empresa esse arcabouço de conhecimento para trocar experiência e ver como é que ele pode te ajudar. E se tu não consegue com aquele colega de trabalho resolver esse problema, tu vai ao mundo exterior, tu vai buscar um consultor, tu vai buscar um outro colega do teu curso que está numa outra empresa, escuta, estão com um problema assim, assim, assim aqui, como é que vocês lidam com isso aí na empresa de vocês? Tu tem alguma experiência com isso? Então, assim que se faz uma troca de informações para gerar um novo conhecimento e, a partir daí, novas abordagens e soluções de problemas. Então, baseado nisso,
eu acabei estudando bastante essa questão, então, na análise de rede social e vi uma aplicabilidade muito forte para a gestão de recursos humanos, que é o que eu vou passar a apresentar para vocês agora. Então, o nome da minha empresa é AnyQuestion, esse seria alguma dúvida, alguma pergunta. Então, rapidamente ali, o logo tem uma história, né? O N é o alguma coisa, qualquer coisa, ele está na cor laranja, porque a cor laranja ela significa movimento, significa novidade, inovação. E o question se refere ao quê? Ao questionamento. A pesquisa ela passa pelo questionamento, ela passa pela dúvida, ela passa pelo problema. Não existe pesquisa sem problema. Então, a gente usou o question na cor preta, porque a parte sólida é onde o método tem que estar muito firme e forte, né? E o AnyQuestion, alguma dúvida, alguma pergunta, passou então a ser o nome da consultoria. Então, vamos lá. O que é uma análise de rede social? Então, bem trocando em miúdos, pessoal, é uma metodologia que permite avaliar uma rede social, tá? Uma vez que a rede é uma estrutura que facilita a comunicação entre um grupo de atores, que podem ser pessoas ou organizações, que estão relacionadas de alguma forma entre si. Alguns exemplos bem simples de aplicações que vocês vão ver onde tem análise de rede social o tempo todo. Identificar interesses em comum. Então, quando vocês olham lá, por exemplo, vamos pegar o Facebook, né? A partir do momento que tu coloca lá um determinado tema e todo mundo acessa e conversa sobre aquele tema, e aí tu for olhar, o tema é tal, né? E aí tu vê quantas pessoas estão falando sobre aquele tema, ali tu constrói uma análise de rede social e tu identifica grupos de pessoas que têm interesses em comum. Tá? Conhecer os valores compartilhados é uma consequência de conhecer os interesses em comum, né? O que se compartilha, né? Entre um grupo determinado de pessoas. Tá? Realizar trocas financeiras. Uma troca financeira também é passível de uso da análise de rede social, porque tu vê com quem estão acontecendo as relações de negócio, né? As trocas de moeda, desde o tempo lá onde era na época do escambo, né? Que era simplesmente a troca de produto por produto, ou a troca de um produto por serviço, antes de existir a moeda, já poderia ser considerado aquilo uma troca financeira, porque eu te dou uma galinha e tu me dá 10 sacos de milho. É o que o pessoal tinha para fazer a troca, entendeu? Até que se começou a ter alguns conflitos sobre o meu boi vale mais do que 10 porcos, etc., né? E aí se criou a moeda como uma forma de universalizar as trocas. Então, a moeda... isso aqui custa 10 shillings, isso aqui custa 10 pesetas, papapá. E aí... Então, aí começou a ter a troca através do mecanismo de moeda, e isso, então, a análise de rede social é útil para analisar isso também. Promover amizades. Então, a partir do momento que tu pega um determinado grupo e tu verifica quem são as pessoas que fazem parte daquele grupo, tu vê que algumas pessoas podem não estar ainda integradas ao grupo, por algum motivo ou outro. E a partir do momento que tu tem o conhecimento desse cenário, tu traça uma determinada estratégia com alguém para que tu promova a integração daquela pessoa dentro desse grupo. E aí tu pode promover amizades dessa forma. Verificar pontos de divergências, então não é só a convergência que pode ser analisada, mas também as divergências. Para identificar determinado tema, tem um grupo que é oposto ao tema e tem outro grupo que apoia o tema. E também pode existir a famosa turma de em cima do muro, né? Então, dependendo dos critérios que tu utilizar para medir isso, tu consegue determinar quais são os pontos de divergências ou os pontos também de convergência e quem é que ainda não se definiu nem por um lado nem por outro. Promover a transferência de conhecimento, isso é muito importante atualmente, porque está muito bem claro, né, hoje em dia, principalmente agora com os adventos das startups, se não houver um ambiente de colaboratividade, onde cada indivíduo seja bastante especialista naquilo que faz, mas também generalista, a ponto de reconhecer
que o conhecimento de outros também sempre vai agregar aquela tarefa especialista que ele faz. Então, tu consegue mapear como acontece a transferência de conhecimento dentro da tua organização através da análise de rede social. Estudar a propagação de doenças. Mano, isso está mais em moda do que nunca, né? Nós estamos vivendo aqui o momento da pandemia. O interessante é que a pandemia trouxe para nós, para tu ver como na diversidade se criam novos comportamentos, e vocês podem ter certeza, todos aí, nós vamos sair dessa pandemia totalmente diferentes daquilo que nós éramos quando nós entramos antes da pandemia, né? De alguma forma ou outra, muito melhores. Por quê? Porque a gente acabou se dando conta, por exemplo, que jamais se pensaria em fazer grandes congressos. Era sempre tudo presencial, presencial, presencial. E agora está ficando super comum fazer online, né? Olha o tamanho da redução de custo que se tem. Olha a acessibilidade que isso traz para diversas pessoas que estão em qualquer local do país ou do mundo, que não teriam acesso a um determinado conhecimento. Então, né, tem várias coisas que vem aí. E a análise de rede social pode mostrar como é que está o contágio, como é que ele acontece, né? Você sabe que tem a teoria dos sete nós, né? Alguém conhece a teoria dos 7 nós? Já ouviu falar? Que com 7 contatos, tu pode conhecer qualquer pessoa da face da Terra. Então, eu conheço o Daniel conhece alguém, e esse alguém conhece outra pessoa, e daqui a pouquinho deu. Chegamos a uma determinada pessoa lá. Então, com 7 contatos, consegue chegar a qualquer pessoa da face da Terra. E isso já foi comprovado, existe um artigo sobre isso. E é análise de rede social pura, né? Cláudio, trocando em miúdos, então, para ver se fica mais claro para o pessoal, a partir da análise de rede social, eu posso pegar, vamos supor, um chão de fábrica simples, em que eu tenho uma divisão de um layout departamental ali com 20 operários, e aí no meu departamento eu tenho 5 divisões de departamento. Eu tenho ali, por exemplo, uma indústria metal mecânica, que eu tenho guilhotina, eu tenho furação, eu tenho pintura, eu tenho viradeira e eu tenho expedição. Então, eu posso fazer análise de rede social para, por exemplo, vamos supor que em cada departamento desse eu tenha um supervisor e são 20 operários, né? Eu tenho um supervisor. E 4 comandados, ou 3 comandados. E aí, a partir disso, eu posso dizer, por exemplo, em princípio, aquele supervisor daquele departamento é para ser o cara que é para ser o cara. É para ser o indivíduo que a gente chama de central. Exatamente. A centralidade. A centralidade. Mas a ARS, ela pode me indicar que, na verdade, ele não é a centralidade, e sim aquele cara que é o operador de máquina. Exatamente. Olha isso que informação acontece. Importante. E aí, na isso verdade, acontece. O supervisor ele tem que rodar. E até que você faça isso, você não tem como... Olha só, pessoal, como isso é interessante. A rede social... É essa informação que a gente vai descobrir como é que acontece aqui. Esse mapeamento. Eu vou mostrar 2 cases aqui para vocês, né? E esses 2 cases trazem alguns exemplos bem interessantes de algumas situações que a gente mediu, tá? Usando análise de rede social. É isso daí. Então, o próximo passo agora é como se faz, né? Mão na massa, né? Como muita gente gosta de dizer, né? Então, basicamente, a análise de rede social é uma mistura de quê? De 2 grandes temas, né? De 2 ciências, sociologia e a matemática, composta por várias técnicas interdisciplinares para o estudo do quê? Dos fenômenos sociais. Então, os pesquisadores de análise de rede social conceituam essas relações sociais em forma de nodos e conexões, que são as linhas que ligam um sujeito ao outro, em gráficos matemáticos que são conhecidos como sociogramas. Tá? Então, isso aí tudo é a teoria do quê? Teoria dos grafos. Esses nodos representam os atores individuais nas redes, enquanto as conexões mostram as relações existentes entre esses atores.
podendo serem elas unidirecionais ou bidirecionais. Então, agora aqui eu vou explicar, mostrar para vocês rapidamente isso. Ó. Imagine que aqui tem um indivíduo, aqui tem um outro indivíduo, e quando eu tenho uma relação que vai só desse indivíduo para esse, imagina aqui que é o supervisor que demanda uma tarefa para esse colaborador. Aqui nós temos uma relação unidirecional, só vai naquele caminho, não retorna. Ela passa a ser bidirecional quando existe uma troca. Eu envio uma demanda e esse aqui também pode enviar uma demanda, mesmo que ele seja um supervisor, ou indivíduos em mesmo nível hierárquico. Tá? É aqui que começam a acontecer as trocas. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que lá no curso de investigação científica, e a gente se depara com isso no nosso dia a dia, que se chama método dialético. O método dialético é, vamos dizer assim, dois indivíduos que vão falar sobre o mesmo tema. Cada indivíduo tem a sua experiência de vida, tem seu nível de conhecimento sobre aquele tema, e eles passam a debater esse tema. O que acontece quando nós temos uma troca bidirecional? O que acontece com o método dialético? Esse indivíduo, ele jamais passa a ser o mesmo indivíduo, porque a partir do momento que ele teve a troca com outro indivíduo, ele cresceu. Ele cresceu em experiência, ele cresceu em conhecimento, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, tá? Sempre tem os dois lados, tá? Mas, de alguma forma, os dois indivíduos, a partir do momento que interagiram, eles passaram a ser melhores, tá? De alguma forma. Vamos colocar isso na prática hoje. O que está acontecendo? Estou aqui, eu, na condição de palestrar sobre um assunto que é uma certa novidade, né? Talvez para muitos de vocês. E nós vamos estabelecer depois um momento de troca, onde, com certeza, eu vou trazer para vocês, provocar em vocês a busca por novos conhecimentos, já vou estar entregando para vocês alguns conhecimentos novos, e vocês, em contrapartida, depois também vão buscar e talvez, na forma que vocês interagirem comigo com as perguntas, vocês também vão provocar para mim, né, a busca de um novo conhecimento e ter uma nova experiência. E todo mundo aqui está crescendo junto. Então, isso é que está por trás de cada relação de um para um. Aqui hoje é um para muitos, mas o um para um ele acontece todo dia, pessoal. Ele acontece dentro de casa, ele acontece entre casais, ele acontece entre pai e filho. O tempo todo está acontecendo isso. E a partir do momento que a gente se dá conta que isso acontece, a gente passa a ver a vida com outros olhos. Um pouquinho de filosofia. Então, vou dar para vocês aqui um exemplo bem simples, com 5 elementos. Imagine 5 pessoas, tá? Uma constelação estrelar em que um sujeito é o centro de todas as interações de rede. Essa aqui é a mais comum das formas que a gente enxerga que um indivíduo, esse indivíduo aqui, ele é o quê? Ele é o centro das atenções dos indivíduos 2, 3, 4, 5. Então, o professor Daniel, sem querer lá, falou, imagina que eu tenho um supervisor com 3, 4 colaboradores. Então, está aqui o nosso supervisor no centro, o indivíduo 1, e ele está, podem ver aqui a setinha, ele está recebendo demanda de todos os outros. Então, por isso que ele é o indivíduo central. Então, se a gente olhar na visão de centralidade, esse é o cara. E se a gente olhar isso, né, nós estamos aqui numa visão superior, estamos olhando de cima, né, uma fotografia de cima. Vamos olhar isso de lado, vamos ver uma visão hierárquica dessas relações, acontece isso aqui, ó. É um indivíduo que está lá em cima, tá? E 4 outros indivíduos que estão abaixo daquele nível, não vão, né? Mas interagindo diretamente com aquele, inclusive sem haver troca entre eles. Tá? Então, quando o que se quer é que exista troca entre todos. O ambiente, o cenário de negócios hoje dentro das empresas, raras exceções requer que esse tipo de sociograma, porque isso aqui é uma maneira de enxergar o que está acontecendo, ele passe a não existir mais.
Empresas que trabalham com esse formato aqui ainda, sendo muito conservadores, né, ou muito mandatários na forma de distribuir tarefas, etc., elas estão com os seus dias contados. Então, isso aqui a gente chama de visão de hierarquia. O interessante é que da maneira que tu investiga isso dentro de um determinado grupo de colaboradores, talvez esse indivíduo que está aqui como supervisor, ele não apareça como realmente o líder do grupo. De repente, se fosse o indivíduo 4 poderia estar lá em cima e todo mundo demandando a ele. Então, ele passa a ser o líder efetivo e não aquele cara que está naquela posição de supervisor, porque, vamos dizer assim, o fluxograma da empresa foi assim colocado, né? Então, agora vamos ver mais um caso, né? Então, aqui são 5 indivíduos, e a gente está vendo aqui que relações existem entre eles. Então, a gente começa a ter métricas através da análise de redes sociais, né? Então, aqui nós temos 14 conexões, tá? E a densidade dessas conexões é 0,7. E aqui, os mesmos 5 indivíduos, imagine que esse grupo passou por algum treinamento de recursos humanos para promover a maior interação entre eles, a maior troca entre eles, e aí passou o quê? Os mesmos 5 indivíduos passaram a interagir mais entre eles, de 14 aumentou para 18 conexões, e a densidade desse novelo de lã aumentou para 0,9. Então, qual é o potencial da rede? O potencial da rede é o número de conexões que pode existir em função do número de pessoas. O potencial máximo é 25. Então, qual é a eficiência da rede? É o número de conexões em função do potencial que ela pode ter. A primeira forma, 56% de eficiência. Aplicamos um treinamento e a nossa eficiência agora aumentou para 72%. Então, tu pode utilizar a análise de rede social como um suporte já aqui facilmente, né, com métricas, com KPIs bem claros, bem definidos, de como agora estão, né, interagindo aqueles indivíduos que estão em determinado grupo. E a densidade, Cláudio? Oi? A densidade, ela é calculada como? Agora, deixa eu te dizer aqui o seguinte. Densidade, se eu não me engano, a densidade é como se for muito próximo da raiz quadrada do número de conexões. Tá. Eu não tenho bem aqui a equação agora, mas depois eu posso providenciar para vocês. Mas vocês podem ver que é muito próximo, né? 14,07, 18,09. Não seja ser a raiz quadrada, tá? Mas é muito próximo disso. Então, daí o que eu pensei, né, como método? Eu pensei no projeto We Connect, ou seja, Nós Conectados. E quando eu pensei nesse projeto, Nós Conectados, eu fiz o primeiro esboço, né, de o que seria isso, né, do que está por trás dessa ideia de desenvolver equipes, de desenvolver né, times dentro de empresas, né. Então, eu passo da premissa, né, que a equação que explica o eConnect é que cada interação de um indivíduo com mais um indivíduo, ele pode ser potencializado ao infinito da maneira que for feitas as provocações de interações entre eles. Então, quando tu tem vários pares dentro da empresa e tu pega o somatório de todos esses pares, realmente existem infinitas possibilidades do que pode ser feito em termos de desenvolvimento do recurso humano. Então, a premissa é que, no início, essas pessoas eles estão, de uma certa forma, isolados, todos eles são apenas indivíduos únicos, né? Então, aqui, fazendo um estudo de persona, né? Imagine que são pessoas, por estar isolados, né? Eles são um pouco mais tristes, pessoas enfadonhas, preocupados, são apenas eles não estão interagindo, e aqui uma cara de triste, né? E aí nós temos aqui um momento de interação, e por isso que a gente colocou a varinha mágica aqui, que vem alguém e dá um choque, né? Ou coloca uma provocação bem grande para fazer com que eles passem a interagir um com o outro, né? Entre eles. Então, tu tem um momento da interação provocada, e quando tu provoca uma interação,
tu passa a ter naturalmente aquele momento uau, né? Opa, olha que interessante esse conhecimento que esse outra pessoa tem que eu não tenho. Então, acontecem as surpresas, acontece o fato de tu passar a admirar alguma pessoa pelo conhecimento, pela postura que ela tem. As pessoas também passam a ser mais ativos, confiantes, e aí já acontece, nesse momento já começa a acontecer as somas, né? Então, aquelas interações que foram provocadas, e aí as pessoas já começam a somar entre si. E aí o resultado disso tudo, após a interação, é o momento de colaborativo, né? Que é quando as trocas, então, agora, elas passam a acontecer com maior naturalidade, porque cada indivíduo reconhece no seu par um complemento do conhecimento que ele tem, ele entende o quanto é importante a tarefa dele para a execução da tarefa do próximo e também a reciprocidade. Então, dependendo da perspectiva que tu utilizar para avaliar com eles, tu vê claramente como essas relações aqui se dão e o quanto colaborativo o grupo vai ser. Então, eu vejo isso, né, como uma análise de personas, são pessoas mais felizes, mais proativas, elas saem daquela situação de receptivo para, né, ativo e depois proativo. Ele passa a querer mais, né, a provocar. Então, isso aqui já é movimento, já é interatividade. E aí vem o símbolo do infinito, que é a potencialidade, né, que o método pode provocar. Então, isso é a concepção em geral, tá, pessoal? É a maneira como que eu penso o método. Então, o case, eu tenho 2 cases que eu vou apresentar para vocês. Uma equipe de alta performance com 21 integrantes de diversos setores, empresa de transformação de alimentos, e um outro com 37 participantes, que é uma empresa de prestação de serviços na área de tecnologia da informação. Para efeitos de apresentação aqui, nós anonimizamos os participantes, né? Então, vocês vão ver que os gestores vão estar com grafo amarelo e os demais colaboradores com símbolo preto. Símbolos diferentes quer dizer que são equipes diferentes dentro da empresa. Tá? E a coleta de dados, nós utilizamos o SurveyMonkey, que é uma plataforma de coleta de dados online, onde a gente criou o questionário para poder enviar os questionários por e-mail para cada pessoa poder responder. E após a geração ainda dos grafos, que é o que eu vou apresentar para vocês, foram realizadas entrevistas em profundidade para compreender alguns fenômenos que foram identificados na análise dos grafos. Então, um dos grandes conceitos que tem é o novelo de lã. O novelo de lã, ele normalmente parte de uma pergunta de quem é que tu recebe demanda e para quem é que tu entrega a tua demanda, né? Então, da onde vem e para onde vai? Então, só para vocês terem uma ideia, olha aqui esse novelo de lã, né? Uma interação muito grande de todo mundo com todo mundo. Isso aqui foi na empresa com 37 pessoas, os consultores de tecnologia da informação, tá? Onde a gente tem, os líderes estão com os bonequinhos, né? Então, são os líderes, né? Então, tem pessoa aqui que tem pessoa que é estagiária, tem pessoa que faz o atendimento direto ao cliente, tem pessoa que faz o suporte dentro da empresa, tem as pessoas que são especialistas na instalação, na implementação do software, né? Então, tu vê que todo mundo interage com todo mundo. Muito bom o time, muito legal. Um time que mostra que, do ponto de vista de demandas, são extremamente hiperativos entre si, né? É uma equipe que precisa muito um do outro para que o negócio possa acontecer dentro das empresas, né? Então, aqui nesse caso, olha só, foi uma análise de rede social que contém 37 nós. Nesses 37 nós foram identificadas 512 conexões e a densidade deu o quê? 77,87, com uma eficiência 77,87%. É uma eficiência relativamente alta, né? Tá tendo muita troca aqui. E aí, uma das perguntas que a gente fez no case lá de 21 colaboradores, que na verdade é uma equipe de engenharia, mais os principais gestores da empresa, nós fizemos a seguinte pergunta: qual é a pessoa da equipe que mais lhe traz inspiração? O objetivo dessa pergunta foi determinar
saber quem é a pessoa que inspira as outras, né? Então, olha aqui o resultado. Eu tenho certeza que vocês viram rapidamente dois fatos, né? Uma concentração bem grande aqui e um indivíduo que ficou isolado lá. Essa pessoa, ela não só não foi citada como inspiração, como ela também não citou ninguém sendo inspiração. Porque a pergunta foi, quem é que lhe traz mais inspiração? Ela não citou ninguém, porque senão ela estaria com um quê? Com uma linha ligando à pessoa que ela citou. E ela também, e ela também não foi citada. Então ela está isolada aqui. Agora, quem é a pessoa que mais traz inspiração nesse grupo? Aí vocês vão ver, ó, esse cara aqui, que por coincidência é o CEO da empresa, é a pessoa que mais inspira todos os outros. E aí tu tem alguns pequenos outros inspiradores, né? Mas que acaba culminando lá no CEO da empresa. Né? Não só entre os supervisores, que são os que estão em amarelo aqui, mas também com os colaboradores dentro dessas equipes de alto rendimento aqui. Tá? E a outra pergunta é o seguinte, para que a tua tarefa, com qual pessoa você acredita que, se houver maior interação, irá também melhorar o seu rendimento nas tarefas e serviços a serem realizados? Então, é tentar identificar, para que o Cláudio faça bem o serviço dele, com quem é que falta ele interagir melhor dentro da equipe. Eu preciso interagir mais com o Daniel. A partir do momento que eu interagir mais com o Daniel, eu vou melhorar o meu rendimento aqui. E aí, claro, isso é porque tem questões de conhecimento envolvidas, tem questões técnicas envolvidas, tem questões dependendo da situação interdepartamental. Eu estou em um departamento e aquela pessoa está em outro departamento, e eu dependo muito do trabalho que aquele departamento faz para que o meu trabalho também possa se desenvolver. Então, eis aqui o resultado. O que eu achei isso aqui muito interessante na época que nós realizamos esse case aqui. Porque se vocês forem ver, isso aqui é claramente uma espinha de peixe. E uma espinha de peixe que passa por quem? Com apenas uma exceção, passa por todos os supervisores. Passa por todos os chefes de departamento. Todos os chefes de departamentos estão linkados entre si, com exceção desse indivíduo aqui, que é o braço direito desse cara aqui. E é justamente aquela situação que eu falei. O supervisor, né? ali não é o cara, né? Você Uhum. veja como são as Não é coisas, só né? ele, não é só ele o cara importante. O outro cara que está junto com ele na equipe também é igualmente importante. E aqui tu pode ver até uma questão de sucessão, tá? E se esse cara aqui sair da empresa, quem é que vai assumir essa função? Tu já pode dizer, por essa análise aqui, que esse cara aqui está perfeitamente pronto para assumir a função dele. Porque ele já é reconhecido e ele já tem o seu grau de relevância dentro da rede e ele, naturalmente, ele pode assumir essa posição aqui. Né? Ele pode passar ele a ser o líder aqui. Né? Cláudio, ou quando esse entra em férias. Né? Uhum. Desculpe, Cláudio, o respondente só tem a opção de escolher uma pessoa sempre? Nesse caso, o colega potencial é apenas uma pessoa. Aí a gente escolheu que fosse apenas uma pessoa. Okay. Né? Isso foi assim, esse tipo de metodologia, sabe? Eu não sei qual foi o nome da pessoa que fez a pergunta. Alessandro Correia. Tá, Alessandro, sempre a gente faz o seguinte, nós interagimos com o recurso humano da empresa para fazer esse projeto, tá? Não é somente o Cláudio que faz. Por quê? Porque o recurso humano é quem conhece as pessoas que estão dentro do... E é ele que tem a demanda, é ele que tem os problemas que talvez ele queira enxergar, né? E procurar soluções para resolver alguns conflitos de equipe ou alguma questão de gestão de processo, porque a informação, a comunicação não está fluindo naturalmente como deveria. Né? Então, a gente sempre interage, isso a gente discute com o gestor de RH da empresa para determinar qual vai ser a metodologia da pergunta, ou seja, as perguntas que vão ser realizadas e os formatos dessas perguntas. Né? Naquele novelo de LAN, a gente pediu, por exemplo, para as pessoas dizer, escuta, de quem tu recebe demandas diariamente?
de quem tu recebe demandas eventualmente, ou seja, uma vez na semana, e quem tu recebe demandas raramente. Pensa raramente como uma vez ao mês ou menos, né? Assim, a cada 2 meses o cara me procura para me pedir alguma coisa. Então, o novelo de lã é o resultado de todas essas interações, das interações mais próximas, que acontecem diariamente, as eventuais e as raras. Tá? E é claro, com quem tu não interage, não existe a relação. Então, isso a gente também consegue enxergar no mapa, entendeu, Alessandro? Então, por isso que para essa pergunta a gente queria, como era essa aqui uma equipe com vários engenheiros, todos esses que são os retângulos é a equipe de engenharia, tá? Engenharia de processo, inclusive. Então, aqui engenharia de processo, engenharia de processo, engenharia de processo, o chefe da engenharia de processo, aqui tem outro engenheiro de processo, outro e outro, né? Mais um. São vários engenheiros de processo que estão a serviço de vários setores dentro da empresa. E é essa equipe que eles queriam que interagisse mais e que pudesse se relacionar melhor com os diferentes departamentos da empresa, né? Não só de produção, que essa aqui é a principal planta de produção, mas aqui é a manutenção, aqui tem a área da qualidade, tem a área da meio ambiente, tem a área da segurança do trabalho, tem diferentes áreas, entendeu? Que estão envolvidas nesse projeto aqui. Obrigado, Cláudio. Tá bom? Tranquilo. Então, essa é a resposta, então, do potencial, né? Então, a gente, naquela interação de 37 casos, que é da pesquisa com o pessoal da TI, apareceram 3 indivíduos mais centrais, sendo que esse indivíduo aqui foi o mais central de todos, recebendo várias interações. Então, aquilo que eu mostrei para vocês lá no início, né? Essa aqui é a visão de centralidade. Quem seria, então, o indivíduo que assume a posição de centro das atenções, né? Então, esse é o colega, olha só, esse colega, ele recebe a demanda de potencialidade de vários outros pares, né? E de diferentes níveis, né? Desse cara aqui que está no nível muito próximo, também demanda ele. Outros que estão mais na borda lá, demandam direto a ele a necessidade de maior interação. E aí tu tem outros 2 indivíduos, então, na visão de centralidade é esse grafo. E agora vamos ver isso aqui hierarquicamente. E hierarquicamente é assim. Lá está ele, no topo da hierarquia, né? Então, é interessante que para chegar numa melhor interação com esse indivíduo, às vezes passa por um outro. Então, é importante também reconhecer que para determinadas situações, né, tu chega a um determinado indivíduo passando por interlocutores, por outros indivíduos. E aí, tu tem que olhar se tu está olhando o processo, né, se tu está olhando conhecimento, transferência de conhecimento, depende da perspectiva depois do que tu está olhando, né? O que eu quero enxergar aqui, né? Aqui, no caso, era tarefa de execução de serviço. Né? Não é transferência de conhecimento, e sim fluxo de demanda de serviço. Né? Então, com quem que eu tenho que interagir mais para que o meu serviço aconteça melhor? Então, tá lá, eu tenho que promover a interação desse cara aqui com os outros, eu tenho que promover esse também, interagir mais ele com muita gente. Então, eu tenho que, de alguma forma, o gestor de RH tem que pensar em estratégias que ele possa utilizar dentro da empresa para promover a interação desses indivíduos, né? Lideranças também têm que estar ciente do que está acontecendo e verificar a questão do processo e da troca de comunicação para que isso também passe a fluir melhor. Então, esse que é o objetivo. Né? Então, aqui nós tínhamos, né, uma eficiência, claro que em função da maneira que foi feita a pergunta, é óbvio que a eficiência vai ser baixa, porque a gente pediu para apontar apenas um indivíduo. Tá certo, Alessandro? Então, por isso que a questão da eficiência, ela é relativa, tá? Ela é relativa ao quê? À maneira como tu fez o formato da pergunta. Se eu pedir para ele apontar apenas um indivíduo, é óbvio que eu vou ter baixa densidade de conexões, porque eu só estou pedindo para ele mostrar quem é o par que eu preciso interagir melhor. Num primeiro nível, eu tenho que pelo menos melhorar a potencialidade com alguém. Aí depois, sim, tu pode evoluir para um segundo momento, depois que tu fizer um treinamento e avaliar de novo. Opa, agora
quem seriam as 3 pessoas agora que tu seria melhor tu passar a interagir melhor com elas, né? E aí a gente já teria, obviamente, uma eficiência que naturalmente vai aparecer melhor, porque tu pode citar 3 pessoas. Poderá citar 3, mas talvez não sejam 3. Pode continuar acontecendo que eu ainda preciso melhorar com aquela pessoa, porque aí está sendo o dodói, né? Está sendo o famoso calo no meu sapato, né? Poxa, eu não estou conseguindo interagir com aquele cara daquele departamento. Pô, o dia que eu conseguir isso, como o meu serviço vai melhorar, né? A minha tarefa vai render mais. Às vezes é porque tu depende, né? Hã? Este indivíduo 14 aqui embaixo é um indivíduo que não está ajudando, que não está participando? O que você enxerga? Aí exatamente para isso que servem as entrevistas em profundidade complementares, entendeu? Então, daí, quando tu tem uma situação, tipo, o indivíduo 14, que ele é o último indivíduo na visão hierárquica, tá? Então, tu vai lá e tu faz uma entrevista com ele, tu conversa com ele para tentar entender, né? Por que ele ficou tão lá embaixo? A questão é o seguinte, ele não foi citado por ninguém, né? Como colega potencial. Aí tu tem que ver há quanto tempo ele está na empresa, pode ser que seja uma pessoa que recém entrou na empresa, né? Ele não interagiu suficientemente com todo mundo para que ele seja conhecido e principalmente reconhecido na sua capacidade, né, técnica e intelectual para interagir com todo mundo e realmente ser um suporte para alguém, né? Então tem que analisar muito bem o contexto, né? O que eu entendo do que está sendo colocado aí é como a Alessandra acaba de colocar, são fantásticas possibilidades, né? A respeito do indivíduo 14. Essa é uma explicação. Uma outra explicação, Alessandra, que quem já trabalhou no meio corporativo sabe, por exemplo, sabotagem. Podem estar sabotando o cara. Exatamente, pode acontecer. O cara pode ser tão bom e alguém está sabotando ele, não vamos citar o cara. Uhum. Uma terceira coisa pode ser o seguinte, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico, o cara é mas tão introspectivo que ele não consegue se relacionar com as pessoas. Então, nem tem a ver com ele ter chegado cedo, nem tem a ver com ele ser um mau funcionário ou um excelente funcionário. Tem a ver com a introspecção dele. Então, e aí entra as hard skills e soft skills, né? Exatamente. Então, você abre um leque muito grande. E aí, assim, a pergunta, a gente já está começando a fazer o debate antes de acabar. Eu até acho que essa é uma dinâmica mais interessante, até para dar uma folga para o Cláudio. Uhum. Do ponto de vista comparativo, vamos supor, eu tenho essa série de coisas aqui, essa série de potenciais questionamentos. Comparativamente, Cláudio, eu tenho como pensar em aumentar a eficiência, porque uma vez eu sei que a eficiência ela existe uma maneira de se calcular. Eu entendi que ela está em função, claro, se eu estou apontando uma pessoa, eu entendi que a eficiência vai ser baixa, ok. Mas eu posso dar um treinamento. Sim, dar um treinamento. Fazer novamente essa integração. Pedir novamente que as pessoas... Se avalie a rede. Se avalie a rede e pedir novamente que seja só com uma pessoa de novo. Existe a possibilidade dessa eficiência ser maior, embora que ela continue sendo baixa? Essa é a primeira pergunta. Depois, certo. Depois, existe a possibilidade de, vamos supor, eu faço o treinamento e a predição bom, agora eu quero que você indique 3 pessoas. 3 pessoas, em princípio, a eficiência ela vai ser maior. Não significa que ela será, porque o cara pode não indicar 3, o cara pode só indicar 2, ou pode só indicar 1, ou pode indicar nenhum. Ou não indicar ninguém. Do jeito que está acontecendo hoje, eu não dependo de ninguém. Está ótimo. Exato. Assim. O novo procedimento pode me levar a não precisar de nada. Quer dizer, você... E aí, se a gente vai olhar pelo gráfico, piorou a eficiência? Não, né? Então a métrica tem que ter um certo cuidado com a aplicação da métrica, né? Em definir a métrica. O que é eficiência, né? Assim, o Alessandro pediu mais uma pergunta, né? Sei que não é o foco da palestra, mas pode mencionar no que consiste tal treinamento. Bom, no meu entendimento, Alessandro, eu não sou especialista, longe de mim ser especialista nisso aqui. Eu sou só um mero aprendiz.
Mas eu entendo que, por exemplo, para um caso desse, seria. Aqui a gente está falando de um processo de conhecimento de operações. Não é isso aqui, Cláudio? Esse aqui é de conhecimento da operação de atendimento ao cliente, Pronto. exatamente, que Então, é o por serviço de exemplo. implementação de software SAP. Pois é, então seria, por Uhum. exemplo, seria uma reengenharia das operações. Então você teria que fazer todo o novo método de trabalho em cima de como é que esse atendimento seria realizado. Quem Uhum. faria esse atendimento? Como seria o Uhum. passo a passo desse atendimento? De repente o cara iria precisar dizer, não, para realizar esse atendimento não precisa de fulano e de ciclano, não precisa só disso, disso e disso. Uhum. Então, eles iam chegar, eu não sei se é essa é a sua pergunta, mas iria ter que ser feito aqui um levantamento de engenharia de métodos para saber É, tempos e é, movimentos, fazer novas o mapa de fazer processo, um mapa né? de processo, exatamente, mapeamento de É. processos, Fazer o mapeamento de processo para pronto, definir, para realinhar os definir, processos pronto, para que exatamente. toda a equipe possa atuar dentro do mesmo contexto de atendimento, Isso, né? aí vinha SDCA, PDCA, e aí daí ia ter que fazer Uhum. novo gráfico. Uhum. Aí pronto. Então, assim, é um mundo de oportunidades que a gente tem aqui na frente. É um mundo. Tá? Próxima. Setor potencial. Então, às vezes, embora a gente sabe que as relações são humanas entre pessoas, mas às vezes a necessidade é interagir mais com determinado departamento. Claro que esse departamento vai ser interagindo com alguma pessoa, porque tu não interage pro departamento sem passar por alguém, né? Então, com qual área você acredita que, se tiver maior interação, irá também melhorar seu rendimento nas tarefas e serviços a ser realizados? E aí o resultado foi esse aqui, ó. Olha, esse pessoal aqui acredita que tem que né, interagir melhor com a área de processamento, que é a principal planta da empresa, que é a área de proteínas isoladas e caldeira. Processamento do soja aqui, tá? Outros indivíduos pensaram que não, eu tenho que interagir melhor com a área de silos e lecitina, que é uma etapa do processo prévia a essa de isolamento da proteína aqui, caldeira. E aqui tem alguns indivíduos que acham que é mais importante, né, interagir mais com o site da tecnologia, o que é o site tech? É o pessoal da engenharia de processos, que são todos esses engenheiros que existem aqui, tá? Esses retângulos arredondados, com as pontas arredondadas aqui. E aqui apareceu dois indivíduos que precisam interagir bastante, inclusive dois engenheiros de processo que precisam interagir bastante com o departamento de manutenção. E um indivíduo que disse que não precisava interagir com ninguém. Isso também nos causou estranheza quando nós realizamos, e aí nós perguntamos para a gestora de RH quem era esse indivíduo, e a gente descobriu que esse indivíduo era o controller da empresa. Ele realmente não tem que interagir com ninguém, porque ele controla todo mundo, ele é o cara que faz lá o papel do diabo, né, para muitos. Quer Né? dizer, foi coerente, né? Tá Coerente. perfeito. E até em termos, se a gente for olhar quantitativamente esse grafo aqui, realmente a principal planta da empresa é a que requer maior interação com várias pessoas, né? A segunda área, que é a área que gerou a demanda para fazer a pesquisa de análise de rede social, que é a equipe de engenharia, olha só, o CEO tem que interagir melhor, o braço direito da principal área, que é a área da proteína, tem que interagir melhor com essa área, o coordenador da qualidade, o pessoal do meio ambiente e a gestora do RH, são os que têm que interagir mais com os engenheiros de processo. Né? Então, ficou muito coerente para a situação, para o contexto que se apresentou na empresa naquela época. Tá? E aqui, olha só, olha que pergunta danada essa. E aqui a gente colocou aqui, ó, é indispensável. Qual é a pessoa da equipe que você considera indispensável para a realização das suas atividades e tarefas? Poxa, se o Daniel não estivesse aqui, eu não teria como dar essa palestra para vocês. Ele é indispensável a presença do Daniel aqui para mim poder dar essa palestra. Mais ou menos, imaginem esse sentido. E olhem aqui o resultado. 3 grandes cenários aparecem aqui, né?
o primeiro cenário, que é esse cenário mais à esquerda, onde tem claramente um grande grupo de indivíduos que reconhecem que o CEO e o líder do principal planta de produção da empresa são as cabeças-chave nesse processo da empresa. Aqui, a área do meio ambiente. Também é importante a interação com esses outros 3 indivíduos. E, infelizmente, teve 3 indivíduos que não foram considerados e nem consideraram ninguém como indispensável. E aí que vem, né, Alessandro? Entrevista em profundidade. Nós temos que entender o porquê isso aconteceu. É importante frisar que, nesse case aqui, esse indivíduo aqui foi também o mesmo indivíduo que apareceu isolado lá na primeira pergunta. E quando a gente fez a entrevista em profundidade, 2 aspectos principais apareceram. O primeiro, que o Daniel matou ali na explicação dele. O cara é extremamente introspectivo. Baixa comunicabilidade. E segundo, fazia 2 semanas que ele estava na equipe. Ele tinha recém-vindo de uma outra unidade para integrar a equipe. Então, ele não estava ainda entrosado suficientemente, por mais conhecimento técnico que ele tivesse, e por isso que ele foi promovido. Ele vir para a planta principal foi uma promoção. Ele saiu lá do interior de São Paulo para vir aqui para o Rio Grande do Sul, para a principal planta de produção, mas ele ainda não era reconhecido indispensável. Por quê? Porque não estava entrosado e as pessoas não conheciam ele ainda, toda a capacidade que ele tinha suficiente para considerar indispensável. É simplesmente um resultado de contexto e não um problema do cara. Então, por isso que tem que a entrevista em profundidade e o gestor de RH, ele é fundamental para ajudar a interpretar os grafos, né? Porque ele conhece o contexto de quem são as pessoas, né? Conhece a história de cada uma delas, para poder ajudar a interpretar isso. Tá? E na outra equipe, olha só, na equipe de TI, 2 indivíduos apareceram extremamente centrais quanto indispensáveis. E aí foi interessante, né? Interessante porque tem 2 indivíduos que estão muito próximos da centralidade. Na verdade, são 3 indivíduos. Tem uma bolinha aqui embaixo, ó. São 3 indivíduos que assumem a centralidade de serem indispensáveis. Olha o quanto a equipe toda de consultores e de implementadores de software estão na mão desses 3 indivíduos aqui. E aí, o que foi que a gente descobriu na época com as entrevistas de profundidade? Esses 3 indivíduos aqui, eles são os que estão mais tempo na empresa, são os que mais conhecem a fundo o SAP, o software SAP, tá? E trabalham com as grandes contas. Então, quando tem que dar consultoria, fazer implementação, são eles que lideram as equipes. Então, esses 3 aqui, esses 3 grandes clientes, divide. Tu vai para esse cliente, tu vai para esse cliente e tu vai para esse outro. E cada um monta a sua equipe e leva para fazer a implementação do SAP. E aí, claro, tem pessoas que aparecem como não foram citadas por ninguém, né? Eles não são considerados indispensáveis por ninguém, e aí vem novamente aquela questão de entender o contexto de por que isso acontece. Numa visão hierárquica, então ali a eficiência baixa, ok, mas está apontando de novo somente para uma pessoa, né? Então, o que tem em comum aqui, com aquela outra pergunta, né? Que é a pergunta do quem é que é que eu coloquei ali, deixa eu voltar aqui rapidamente. A pessoa que é assim, o colega potencial, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Então vai dar uma eficiência baixa, exatamente porque a pergunta da forma que foi colocada não tem como tu ter uma eficiência alta. Só teria uma eficiência um pouco maior se esses indivíduos que não foram citados por ninguém fossem citados, porque tem que citar pelo menos uma, né? Então, se eles fossem mencionados por alguém, isso é que faria aumentar a eficiência do ponto de vista dessa análise aqui. Mas não é de se esperar que aumente a eficiência. A eficiência em si poderia ser medida, então, por uma outra métrica, entendeu, Daniel? Uhum. Tempo de atendimento ao cliente. Sim. Então, daí é métrica de atendimento, que vai ser usada como uma medida acessória
né, para compreender melhor essa análise aqui. Tá? E aí, na visão deixa eu diminuir aqui. Aí, pronto. Então, lá estão os 3 indivíduos, né? Então, um realmente assumiu o topo, os outros 2 estão nivelados, né, hierarquicamente no segundo nível, e aí depois tu tem uma nuvem de indivíduos no terceiro nível e uma nuvem de indivíduos no quarto nível. E o cara lá embaixo. Né? E sempre tem... Só que agora também tem uma questão do método, né? Sempre vai ter alguém que vai estar lá embaixo. Né? É uma questão de método. Então, tem que compreender isso e tem que ter a maturidade para reconhecer que também é uma questão do método, né? Nem tudo é na ponta da faca, né? Uhum. O importante é enxergar o cenário total e, principalmente, compreender a parte de cima da rede. Porque é aqui que passa a potencialidade, né? De conexão. De onde é que tu pode melhorar o processo. Ou de tu aumentar ou diminuir a interdependência de alguns atores, né? De algumas pessoas dentro dos serviços. E aí, outra pergunta interessante, né? E essa foi criada especificamente só para o grupo de engenheiros. Se você for escolhido para liderar um projeto especial, por exemplo, implementação de certificado, melhoria de processo, expansão de planta, desenvolvimento de novas tecnologias, dentre outras coisas que podem acontecer na empresa, né? Na empresa X, né? E tiver que selecionar os integrantes para o grupo de trabalho, com você e mais 3 pessoas, quem você escolherá? Indique até 3 nomes. Nós chamamos isso aqui de Dream Team, junto com a própria... Quem deu a sugestão desse nome foi a gestora de RH, porque ela queria entender quem é que era realmente o time dos sonhos ali, né, desse grupo de cabeças da intelectualidade da empresa. Né? E aí, então, aqui, imagine isso aqui, a matriz, né? Quem citou quem? O caso 1 citou o caso 2, então está aqui toda a matriz, né, de adjacência, que é a análise de rede social, passa por isso aqui. Isso aqui, pessoal, é feito em qualquer planilha, pode ser em Excel, pode ser em Google Sheets. Basta fazer numa planilha. Tá? E aí o resultado está aí. Deixa eu fazer aqui, porque aqui a gente tem uma linha importante de divisão. Tá? O importante é que esse algoritmo aqui, que faz essa avaliação das escolhas, e ele poderia citar 3 pessoas, né? Ele mais 3, tá? O 1 significa que é a taxa máxima, né? E o 0 seria não ser citado por ninguém. E aí teve algumas pessoas com score 0,17. E teve esse cara aqui, que é o chefe da manutenção, com score 1. Porque o que é, na prática, o chefe da manutenção dentro de uma empresa? É o cara que conhece todos os problemas de todas as máquinas, conhece todas as máquinas, sabe o quanto a parada de cada máquina influencia no processo da empresa. Uma máquina parada, ele sabe o custo que isso é para a empresa. E esse cara foi o cara elegido, foi o que mais foi citado. Em segundo lugar, apareceu o líder da principal planta da produção. Em terceiro lugar, apareceu um dos engenheiros da equipe de engenharia de processo. E em quarto lugar, eles apareceram, né? O cara da qualidade, o cara da... Esse cara aqui, ele é da... Depois eu vou me lembrar, porque vai aparecer lá os nomes dos setores, mas ele é um setor bem interessante. E esse aqui é o braço direito do cara da produção. Olha só, então, os 2 caras da principal planta da empresa, eles aparecem fortemente. Né? Então, um Dream Team, se fosse ser formado para resolver qualquer coisa dentro da empresa, passaria pela escolha dessas 6 pessoas aqui. Cláudio, os nomes eram pré-definidos ou poderia ser qualquer nome? Qualquer nome dentro dos 21 casos da equipe que estava ali sendo avaliada. Certo. Entendeu? Foram dados 20 nomes. Foram dados Todas essas perguntas foram em cima dessas 21 pessoas que fazem parte dessa equipe de alto rendimento, entendeu? Certo. Então não tinha como tu citar alguém de fora.
tinha apenas uma pergunta, que não consta aqui nessa apresentação, que quando você tem alguma dificuldade técnica, a quem você recorre? E aí ele podia dizer a quem, e aí indicar, caso for um indivíduo externo à empresa, diga o nome do indivíduo e em que empresa ele trabalha. E Quer aí dizer que a gente identificou que a maioria dos problemas eram resolvidos dentro de casa, problemas técnicos. Então, porque 80% das citações citaram pessoas de dentro da própria corporação, não necessariamente dentro da mesma unidade, mas dentro da própria empresa. E 20% foram citados pessoas de fora, que eram consultores, colegas da época de faculdade, ou o cara que trabalhava na mesma empresa e foi para uma outra empresa, foi demitido e foi para outra, ou foi em busca de uma outra oportunidade melhor numa outra empresa. Desculpa. Então, a gente conseguiu mapear isso para ver onde é que ele buscava conhecimento para resolver problemas técnicos agora, que fugia do escopo dele, entendeu? engraçado, né? O CEO não apareceu aqui, né? Não, o CEO não apareceu aqui. Tá. O CEO, para essa pergunta, ele foi excluído da pergunta. Ah, bom. Porque era voltado praticamente para processo, né? Tá bom. Tá? O CEO, aí eu vi que tu é um cara detalhista, Daniel, gostei, eu vi que tu captou. Cadê o CEO aí? O CEO Pois não está é. aí. Porque o CEO, essa foi a pergunta que o CEO não participava da lista. É porque é uma pergunta delicada. É. Então, em termos de processo, faz todo sentido isso aqui. Uhum. Né? Em termos de processo, faz super sentido. Né? Tudo bem. Uhum. Tá. Bem. Bueno, agora para vocês terem uma ideia, pessoal, que ferramentas vocês imaginam que a gente utilizou? Eu já dei uma pista para vocês, ali, né? Uma planilha de dados, né? Então, aqui eu tenho esses grafos foram todos realizados nesse software que se chama IED, é um open source alemão que tem, olha, vocês entrem no site dos caras, vocês vão enlouquecer, porque faz diagrama de qualquer coisa, do que vocês imaginar. Algoritmo, processo, BPM, né? Análise de rede social, tudo Gratuito, que né? você Gratuito. gratuito, Pronto. Esse é a melhor parte. free, tá? E o nosso bom e velho Excel. Com esses dois aí, tudo isso aí foi gerado. O segredo está onde? Saber fazer a pergunta certa no contexto que é necessário. A coleta de dados. A coleta de dados. Tá? E aqui tem um exemplo, né? Então, essa é a matriz de adjacência. Olha aqui, ó, é o software IED fazendo a importação do Excel. Então, ele automaticamente reconhece, né? Então, aí tu dá o nome, essa matriz vai ser o quê? Vai ser a da planilha de inspiração. Quem citou quem, né? E aí já identificou que tem 21 nós, que são 21 pessoas, teve 20 edges e uma propriedade de nó. Uma propriedade de nó é esse código aqui que a gente colocou para anonimizar depois os indivíduos na hora de apresentar, né? A lista de nós, que é onde é que está a lista dos nós, onde é que está a coluna que identifica o ID dos nós, a coluna do grupo de nós, que então é na coluna X. Então aqui a gente tinha, qual é o cargo? Se era chefia ou normal? Chefia ou normal? Chefia ou normal. E aqui qual era a área? Se ele era diretor, se era do site técnico, se era das proteínas, se era do XI, se era do departamento do pessoal, se era do financeiro, da qualidade. Tá? Então aqui são os diferentes departamentos da empresa. Então, aqui tu pode colocar, e aí que está o interessante, tu pode trazer para cá, para caracterizar o teu grupo e para tu ter diferentes visões do processo, tu pode colocar aqui, ó, tempo de empresa. De repente, se a questão de gênero é uma questão importante ou não, tu coloca lá se é masculino, feminino ou transgênero, etc. Tu pode colocar grau de escolaridade, tu pode colocar idade,
tu vai trazer para cá aquelas características demográficas que ajudem a explicar determinados fenômenos, tá? Mas normalmente se é voltado para o conhecimento técnico, né? Porque aqui basicamente foi uma questão de hierarquia, se ele é chefe ou não, e qual era a área que ele participava, tá? Mas vocês podem adicionar tantas quantas características vocês quiserem aqui ao lado, para depois, eu quero ver do ponto de vista de gênero, como é que se relaciona. Eu quero ver do ponto de vista de tempo de empresa. Eu quero ver, por exemplo, imagine que vocês têm uma empresa com uma matriz e 3 filiais. Eu quero saber quem é da matriz, eu quero saber quem é da filial 1, da filial 2, da filial 3, da filial 4. É importante vocês colocarem aqui na característica para vocês fazerem uma análise do ponto de vista de como é que as filiais estão interagindo entre si. Imagine como se fossem empresas separadas. E vocês querem avaliar como é que acontece a transmissão, né, a transferência de conhecimento dentro da empresa, mesmo tendo diferentes filiais. Né? Então, se é da região sul ou da região sudeste, imagina vocês têm várias filiais e vocês querem analisar por determinada região, né? E aí entram questões culturais, né? Por exemplo, aqui no sul é muito germânico, alemão e italiano, né? Se tu vai para Santa Catarina, é muito dependente da cultura portuguesa. Se tu vai para o Paraná, vem muita gente do leste europeu, tem poloneses, tem tchecoslovacos, também tem uma colônia importante de japoneses no Paraná. Então, tudo isso são questões que vocês, dependendo do contexto que vocês querem analisar, vocês tragam como característica demográfica para ter uma visualização de o que acontece com aquele fenômeno que está sendo analisado do ponto de vista, por exemplo, cultural, né? Ou de região, de onde é que ele vem. Tá? Então, quais são as aplicações, então, que pode decorrer disso aí, né? Naturalmente, fazer a gestão dessas conexões, reavaliação de processos internos, então é muito bom para avaliar processo, melhoria do processo de comunicação, melhorar a comunicação também, fazer com que aquela informação passe por todos os indivíduos da rede, chegue íntegra ao final, e vocês sabem que existem diferentes, a gente sabe o quanto de ruído passa quando a gente vai passando, existem várias práticas, né, de passar informação para o indivíduo, falando no ouvido, e o cara passa para o próximo, e quando chega lá na frente, 20 indivíduos depois, o cara disse, era para fazer tal coisa, aí o cara que estava lá no fim da fila, não, eu mandei fazer tal coisa, totalmente diferente, né, vai tendo ruído, até chegar no final do processo. Então, tu tem que melhorar a comunicação, né? Fazer gestão de crises e conflitos é natural, né? Preparação para crescimento e expansão. Então, por exemplo, digamos que tu tá crescendo e tu quer promover pessoas à liderança. Então, tu começa já a identificar ali novos líderes que possam assumir a posição de supervisão, de coordenação. Naturalmente, né? Tu já vê que ele tem reconhecimento dentro dos colegas, então, naturalmente, aí tu pode colocar ele lá no treinamento de desenvolvimento de soft skills para ele melhorar a questão, né, de comunicação, de empatia, de relacionamento, né, para ele assumir essa nova posição, então daí tu consegue criar novas equipes e expandir. A avaliação de sobrecarga de trabalho, porque pode mostrar que tem algum indivíduo que está recebendo demanda demais. Opa, aquele cara lá está sendo requerido por todos. Vamos olhar por que está acontecendo isso, né? Ou é porque o cara tem um conhecimento muito específico, que todo mundo depende daquele conhecimento, e aí tu tem que colocar um braço direito junto com o cara, para ele treinar esse cara, para ele diminuir essa demanda dele pelo menos a 1/3, né? Ele fica com 2/3, mas esse novo indivíduo que passa a trabalhar com ele para aliviar a sobrecarga dele e ele continuar dando a entrega com qualidade. Promoção de melhores resultados conjuntos, então isso isso vem ao natural a partir do momento que tu consegue fazer um bom diagnóstico, traçar ações, né, de implementação de melhoria e reavaliar depois como foi esse projeto de melhoria, se teve efeito ou não. Estudo de processo sucessório, então
foi que nem eu coloquei ali, da mesma forma que tem para crescimento e expansão, se aquele indivíduo ali vai se aposentar, quem é que naturalmente está pronto para assumir o cargo daquela pessoa já dentro da empresa, ou temos que trazer alguém de fora. Então, tu começa a ter esse olhar também. Simulações de movimentos dos recursos humanos, mas e se eu transferir esse indivíduo que está aqui na matriz para tal filial? Ou se eu trouxer aquele indivíduo que está na filial tal para a matriz? E quando esse indivíduo sair em férias? Ou e se essa mulher que tem tal cargo, ela vai entrar agora em licença maternidade, ela saindo, quem é que eu tenho que remanejar para que o fluxo, de comunicação e o fluxo de tarefas, de processo, continue igual? Eu não tenho uma queda por causa do desfalque daquela pessoa. Ou eu tenho que repor essa peça com alguém temporariamente. São decisões estratégicas que têm que ser tomadas. Então, como vantagens, a gente consegue identificar líderes ocultos, melhorar a agilidade na tomada de decisão. De certa forma, tu acaba provocando uma melhor qualidade de vida dos colaboradores. Se pretende ter relações interpessoais saudáveis, eficácia no fluxo das informações, melhoria de processos, promoção da colaboratividade, engajamento das pessoas, alinhamento de cultura, realinhamento das estratégias da rede social interempresarial. Então, eu tenho que promover mais sessões de entrosamento de equipes, eu tenho que fazer mais eventos sociais da própria empresa, para que as pessoas passem a se conhecer mais. Incremento do potencial de inovação, porque a partir do momento que tu conhece em que pontos estão acontecendo os gargalos tecnológicos, ou de conhecimento, ou do indivíduo que acabou de concluir uma pós-graduação, um mestrado, e que ele volte e que ele faça a transferência do conhecimento que ele teve no mestrado, para a equipe, que ele agregue, aquele conhecimento, que ele não fique com aquele conhecimento único exclusivamente dele, Trago aqui algumas referências de algumas coisas que já tem, Então, aqui é o famoso supercharging, que é incrementando, as empresas no Analytics 2.0 através de métricas de Social Network Analysis. Um estudo que eu fiz junto com 2 professores de engenharia elétrica, que se estudou qual era o efeito, de 2 redes sociais no engajamento de alunos de curso de engenharia usando a análise de rede social. Então, o que foi? Eles tinham um módulo de ensino-aprendizagem da universidade, da escola de engenharia, que era o tipo Moodle, e tinha também o Facebook, onde podia ser criado um grupo privado dos alunos. Então, eles fizeram as 2 coisas. Eles usaram o Moodle e também usaram o Google, o grupo fechado no Facebook. E mediram as relações durante um determinado período por 8 aulas, se eu não me engano, 8 interações. E os resultados foram bem interessantes, bem interessantes. Então, esse é um artigo já que está em paper publicado. Aqui tem um de pesquisa de produção, encontrando redes de inovação colaborativa através da performance correlacionada com a estrutura da rede social da empresa. Um estudo de 2008, para vocês verem, lá fora, 2008 já se estudando isso. E aqui, 2013, percebendo a empresa dentro do 2.0. Aqui, alguns já no Brasil, em 2001, a análise de redes sociais, a aplicação nos estudos de transferência de informação. Como se dá a transferência de conhecimento e de informação, usando a análise de rede social. Aqui também, avaliando a efetividade de aulas, Então, para treinamento, bem interessante esse estudo de 2010. E aqui também da Revista de Administração da UFCM, uma edição especial de 2013, a análise da rede social para medir as estruturas formais e informais, que foi bem um ponto que o Daniel levantou,
antes. Tu tem uma estrutura formal muito bem colocada. Esse cara é o líder, vocês são os comandados, acima desse líder tem o supervisor, acima do supervisor tem o gerente, acima do gerente tem o diretor e tem o CEO. Uma hierarquia bem clássica, bem formalizada. Mas tu também tem a informal, porque às vezes o cara ele pula 2, 3 etapas, ele consegue ter acesso direto lá com o gerente. Ele não precisa passar pelo líder, não precisa passar pelo supervisor, entendeu? E em determinados momentos, né, para algumas situações, é importante tu conseguir verificar o quanto isso e com que intensidade está ocorrendo dentro da tua empresa. Então, é um paper bem interessante que mostra esse tipo de situação. Então é isso, pessoal. O meu lema da InQuestion, que eu meio não apresentei para vocês, é sempre fornecer informação para tomar a decisão. Eu acho que todos os estudos de qualquer área, né, seja pesquisa científica, seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa de mercado, a gente tem que fornecer informação para que as pessoas que vão usufruir dessa informação possam tomar decisões mais acertadas, mais assertivas, com menor chance de erro possível. E o método científico está aí para auxiliar nisso. Ok, encerrando então a apresentação, vamos ao debate. Vamos ao que interessa agora, né, Daniel? Vamos lá. Ok, professor Cláudio, muito obrigado. Uma verdadeira aula. Lembrando, né, para quem chegou um pouquinho mais tarde, da surpreendente formação inicial do professor Cláudio como educador físico. Então, isso simplesmente desmonta a ideia de que grafos só pode ser utilizado por quem trabalha com matemática ou alta coisa de engenharia. Definitivamente, o professor Cláudio ele explodiu esse argumento aí para qualquer pessoa, né? Apenas isso. Bom, agora a gente deixa aí o microfone aberto para quem quiser fazer alguma consideração ou considerações. Está totalmente aberto, tá? Particularmente, eu não me aguento, né? Eu fiz várias considerações durante a explanação do professor. Então, agora, alguém tem alguma coisa, alguma consideração a falar para o professor? Não sei se o pessoal ficou tão assim chocado quanto eu. Por favor, pessoal, vamos lá. Eu sou o Daniel. Diga, professor Davi. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, professor Cláudio. Capaz. Eu estava conversando aqui com o professor Daniel. Eu saí de uma aula e eu fui dos que entrei tarde, então estou surpreso. Eu já tinha visto a sua palestra na Casa da Pesquisa Operacional, mas você vai maturando e vai fazendo as ligações, né? Certo. Interessante, eu estava conversando com o professor Daniel, eu trabalhei como supervisor de produção e eu apliquei o método de forma intuitiva, então, porque a gente tinha um problema lá numa linha de produção, 95% mulher. Pronto. Só que tinha um grupo de mulheres que era de uma linha, outro grupo de mulher, como se fosse 2 grupos ou quase 3 ali. Tinha um ainda que... Só que isso estava afetando diretamente na produtividade. Para o mesmo processo, Davi. Para o no mesmo processo. É uma linha de montagem contínua. Ok. Turnos diferentes. Né? Turnos diferentes. E com turnos diferentes. Legal. Turnos diferentes. Turno da manhã, turno da tarde. O turno da manhã era o mais querido por todos. Então, era mérito, a pessoa entendia que era mérito poder participar, já que era fixo. Né? Certo. E aí a gente sempre tinha determinada pessoa que gerava muito desperdício, peças fora de especificação. De conformidade. Isso. Só que era uma oscilação. Aí você conversava, tal, aí sempre tinha algum problema atrelado, mas depois, aquela conversa informal, o senhor falou, né? Tem pessoas que, não que ela dá o bypass, mas ela tem um fluxo bom com níveis hierárquicos acima. E aí ela abordou uma situação que me fez atentar para isso, dizer, existe um bloqueio, certo atrito, e a gente mudou 3 peças, 3 pessoas. E é interessante que, visivelmente, e não foi assim, vamos só acompanhar 1, 2 semanas.
Era interessante que a gente analisasse um longo tempo. E você quebrou aquela diferenças de grupos, né? Já que todo mundo que estava ali se aceitava, e no outro grupo também se aceitavam, e você subir a performance, reduzindo o desperdício, que é interessante, né? Você não mexeu nada tecnicamente, né? Então, isso é um exemplo aí, quando o senhor falando e eu analisando o contexto, e você traz para essa situação, isso início dos anos 2000, né, 2006, por aí, e era mais ou menos esse o princípio que o senhor acaba de citar. Só que, claro, de forma incisiva, né? O senhor tem toda uma técnica, uma abordagem, um método, como o senhor falou. No caso da gente, foi causa e efeito, mais ou menos a gente sinalizou um alerta e foi lá e fez uma intervenção. Mas, no princípio, Não, mais ou menos isso. Com certeza, Davi, se à época vocês tivessem acesso a essa metodologia e tivessem aplicado, ia ficar visível isso. E aí tu traz os KPIs de melhoria da qualidade, performance, melhoria do tempo, do volume. lead time, né? Aí tu começa a trazer os KPIs e ver a performance dos times. É notório. Certamente esse é um dos projetos que se paga. Aí você pode dizer assim, isso é caro, perfeito. E quanto é hoje o teu desperdício? Exato. Exatamente. É o custo da não qualidade. Tá dentro do custo da não qualidade, isso mesmo, professor. É o famoso, né? Se pensar, pesquisar, gera problema, imagina não pesquisar, não pensar, é maior o problema ainda, né? E é interessante, não é, professor, que isso é uma abordagem, vamos falar assim, meios não de engenharia, mas que vai resolver um problema de engenharia, porque assim, o senhor está falando mais dessa parte de conexões de redes, de envolvimentos, de relações interpessoais, vamos dizer assim, mas tem uma técnica robusta que vai resolver um problema, inclusive, de engenharia. Né? Sim. Você tem uma análise profunda visualmente. Sim. Né? Porque salta aos olhos. Salta aos olhos. Tirando raros cuidados que tem que ter com a análise de contexto, sim. Tu olha para o grafo e tá ali, pô. A sua pesquisa de entrevistar, isso aí também é importante, né? Não apenas o visual, mas não apenas o visual. Tem que ter a complementaridade da entrevista em profundidade. O que eu diria, avaliar bem os porquês. O que eu diria que me deixa mais indignado e chocado, é que você chega com o que o Cláudio mostrou, você chega para o sujeito e você olha para ele e faz: está aprovado que você não é a medida de centralidade. Você era esperado para ser a medida de centralidade dentro daquele processo. E por que é que você não é? Essa informação aqui, ela é imensurável. Porque se você coloca um sujeito lá para que ele seja a medida de centralidade, a saber, o engenheiro ali dentro do nível tático, certo? E aquele cara não é apontado como sendo a medida de centralidade, veja só que dentro do erro que foi tomado, foram várias decisões erradas. Portanto, foram vários custos ocultos aí embutidos por esta decisão errada. E que você, neste método que Cláudio mostrou, você consegue chegar neste cara e dizer: você vai cair fora, ou você não está a contento por conta disso. E é um método, não é uma axiologia. Então, assim, é de deixar o cara boquiaberto, a maneira como se chega nesse resultado. Eu diria, professor Daniel, que isso aí é uma fundamentação muito boa para quando for fazer uma avaliação de desempenho, por exemplo. Não. E onde a sua perspectiva é diferente da realidade. Você enxerga que é alguma coisa, algum eixo de centralidade, como o senhor falou aí. Mas, na verdade, ele sequer é reconhecido porque existe uma liderança também nata. Às vezes a pessoa tem descritivo que você é uma liderança, mas de fato não é. E tem uma pessoa que não tem a função de fato, mas é reconhecida como uma liderança. Eu me lembro. E assume e faz a liderança, né? Pois é. Eu me lembro bem da figura do gráfico que ele mostrou, que tinha o braço direito do cara assumindo o papel da liderança e o líder no lugar
junto dos outros engenheiros. Aí eu pensei assim, pô, que porra é essa? Que porra é essa? O cara que é o líder tá ali junto dos engenheiros e o engenheiro, que é o braço direito de um outro líder, tá tomando a frente. Vamos trocar. Porra, está errado isso. Assim, é o tipo de decisão que se você não tem... Ora, o chão de fábrica acompanha, o nível operacional acompanha, mas quem está lá no estratégico não vai ter essa visão. O estratégico está lá ligando para o que está acontecendo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, essa cultura é inexistente. Eu sou Daniel. E o tático pode até estar pensando o que pode estar acontecendo, mas muitas vezes é um corporativismo e pula isso. Aí chega um cara como o Cláudio e desmonta. Pá! Pronto, vai Veja embora. só, Pronto. para aplicar um trabalho desse nível, certamente É. não é uma empresa pequena. Não, exato. Entendeu? Agora imagine, se isso, no nível em que foi analisado, está dessa forma, imagina a situação dos seres vivos mortais, Exato. né, das pequenas empresas, imagina. Exatamente. Mas, professor Cláudio, parabéns aí pela palestra, pelo material. Professor Daniel, Obrigado, como Davi. sempre, aí, sabendo pincelar quem vai palestrar. Parabéns, viu? Muito obrigado Não, pela aula. o grau de conhecimento aqui foi altíssimo. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer alguma contribuição com o professor Cláudio? Ou podemos liberá-lo? São quase 10 da noite já. Capaz, eu disse que eu fechei a agenda até as 3 da manhã, estou E aí, ó, esperando. eu só descobri que era capaz quando eu fui fazer o CIMEP no Sul. Em Joinville. Em Joinville, exatamente. Aí eu descobri o que é que vocês diziam capaz. A minha entrevistadora viajou lá para o lado de Joinville hoje. Amanhã ela começa o trabalho. Foi em Santa Catarina que a gente vai fazer clientes ocultos lá. Tá bom, faz saudade daí. Bom, pessoal, então já que eu vou pedir a vocês de novo aí que quem puder preencher aí no mente.com, que aliás foi o professor Davi que me ensinou a mexer para dar aí a sugestão das próximas áreas temáticas, né, da conversa com o CEO. Isso é importante para a gente saber o que é que vocês querem ouvir de nós, tá certo? Dentro do possível, a gente vai tentar atender os pedidos de vocês. Agradecer de novo ao professor Cláudio pela disponibilidade, pelo tempo demandado. O professor Cláudio é um cara que não tem tempo. Vocês puderam ver o nível do trabalho dele, então tá aqui conosco essa noite. Eu sei que além de tudo, ele é um apaixonado pela docência. Caso contrário, ele não estaria aqui. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi absolutamente precioso o que foi aprendido e difundido. Eu não sou um cara da pesquisa operacional, eu não sou um cara dessa área. Minha área de trabalho é outra, já lhe disse. Eu trabalho com indústria 4.0, ergonomia, segurança, desenvolvimento de tecnologia, mas ultimamente eu tenho trabalhado um pouco com decisões e tomadas de decisões e multicritério, até mesmo por conta do comandante Marcos, né? Nossa amizade, a gente acaba linkando uma coisa com a outra, os projetos com a Marinha, então, de alguma maneira, isso tem feito parte de mim, e o ciclo de amizade dele tem sido o meu ciclo de amizade, e aí, enfim, a gente se conheceu a partir do comandante, então, já aproveito para fazer o convite de novo para o CIMEP 10, o senhor é nosso convidado, o senhor tem gratuidade na inscrição, será um prazer tê-lo conosco no próximo CIMEP. Se o senhor quiser palestrar, é bem-vindo. Se o senhor quiser levar a AnyQuestion lá para mostrar um pouco da AnyQuestion, o senhor é bem-vindo também. Nós sempre seremos gratos àqueles que não nos viram as costas. Então, o senhor tem livre acesso ao CIMEP eternamente, professor. Muito obrigado por tudo, sempre. Agradeço a Não, oportunidade e agradeço. eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar conhecimento principal, de trazer uma temática que eu acredito que ela é nova, ela ainda está, vamos dizer assim, aqui no Brasil ela é muito acadêmica ainda, a gente não vê isso aplicável dentro das empresas, né? E tem uma potencialidade enorme, né? Eu não sei, eu como empresário acho que talvez a gente diz aí de dar um bom caldo aí, né? Mas vamos ver o que vai. Até porque existe uma barreira de conhecimento aí, muito grande ainda. Sim. E eu apresentei recentemente
essa metodologia para uma empresa grande aqui no Sul de novo. O pessoal, legal, babá, eles acham maravilhoso. Mas a nossa empresa não está ainda preparada para isso. Não. E isso é muito comum de escutar. Porque ainda existe, né, várias barreiras assim eles vão deixar que alguém experimente antes, eles não são early adopters, né, que aí falando de marketing, né, são aqueles que veem uma tecnologia e já adota de cara, né, eu quero ter isso, eu quero... E aí tem aqueles que são os mais reservados e até aqueles que o efeito manada lá no final, depois de 5 anos que tiver consolidado e que realmente está com uma ótima qualidade de Toyota, daí eu vou comprar. Mas é isso aí, faz parte do processo. Então, a gente só tem que agradecer a oportunidade, e fico muito feliz de ter contribuído com todo mundo aqui e estou sempre à disposição. Obrigado, professor. E, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, tá? Espero vê-los no dia 9 de novembro, lembrando, né? O dia 2 é feriado. Então, no dia 9, nós teremos aí a nossa próxima conversa com o CEO. Não sei que tema. Vamos esperar para ver o que vocês responderam e aí a gente decide o que vai fazer, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Professor Cláudio, de novo, muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Fiquem bem todos e até a próxima. Obrigado, professor Daniel. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Saúde a todos. Saúde a todos.